minha crítica era para a arbitragem, não era para ele. E falar que o físico dele me dá sono é uma expressão idiomática, como os americanos falam quando está chovendo muito, it's raining cats and dogs. Né? Ninguém está andando na rua e chove gato, cachorro na cabeça. É simplesmente um jeito de falar. Mas ele ficou bravo. Ele não entendeu que era uma crítica à arbitragem e não a ele. Eu lembro. Mas aí o lance dele ganhar o Praga em cima do Sebum tem muito a ver, na minha opinião, com a arbitragem. Eu fui o único cara que falou, tomei um hatezinho na época ali. Que, ó, o Martin vai ganhar, porque ele vai ter mais volume, vai ter um pouco mais de perna, então, pensando no Bodybuilding Open, vai estar mais proporcional que o Sebum e eles vão dar vitória para ele. Um outro ponto que eu acho que eles estão fazendo, que ele fica à frente do Andrew Jack, por exemplo, é que nós não temos, não vem tendo uma renovação de Opens americanos. Você pode ver, os caras americanos da Open que viraram pro recentemente, falam bom. Não tem, é o Martin. O Nickman tá competindo faz muitos anos. E até uns fenômenos que surgiram desapareceram, tiveram carreira curta, como o Justin Compton. Mas o Justin Compton já tá, mais 10, 15 anos lá atrás. Mas os caras, esses últimos 4... competiu um pouco. Competiu, era um cara que tinha muito futuro. Mas nos últimos 4, 5 anos, você pega Justin Shire, o Brett Wilkin, esses caras que estão ganhando o overall do Mr. USA, eles não estão conseguindo acompanhar o ritmo, eles não estão pegando colocação nos shows médios. E o Martin é um americanão no Texas, então talvez, eu não sei, se tem alguma coisa, se pode ter alguma coisa a ver, entendeu? Miguel, eu acho que a arbitragem não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Concordo. Porque isso confunde o público e os atletas, tá? Se o Martin Fitzwater ganha do Seban, na primeira vez que o Rafael Brandão competiu no Olímpia e ficou em 10º, e você lembra quem foi o 11º? Não. O Michael Krisos. Ok. A besta eslovaca. Exato. Então, eles estavam lá decidindo os top 10, de repente eles tiram o Michael Krisos e colocam o Brandão. Então, o Brandão ganhou na qualidade e no shape. Certo? Então, se ganha-se na Open, na qualidade e no shape, o Seban ganha do Martin. Ou então, Krisos ganha do Brandão e não se fala mais isso. Não pode 2 pesos e 2 medidas. Concordo. Acontece às vezes, eu até acho, no Praga, por exemplo, o Horst estava competindo. E o Horst, ele tava Martin, que é um Open, Sebum, que era um Classic um pouquinho maior ali. Aí, quem foi o terceiro? Quem foi o terceiro, gente? Como ninguém lembra. Sean Clarida? Puxa, não lembro. Em Praga foi o Sean Clarida em terceiro. Ok, Sean Clarida. Em quarto foi um alemão que estava ali, que não estava tão grande. Em quarto não, em quarto ficou o Horst, na verdade, se eu não me engano, mas o Horst estava em quarto nas prévias e não ficou no confronto final do top 4. Porque se coloca o Horst ali, já ia bagunçar, já ia acontecer o que você falou. Ia ficar muito evidente que o Sebum não podia, talvez, nem estar ali entre os 3. Pois Ou ele teria que ser o campeão. Então, exato. Acontece isso às vezes, assim, mas é o que é, né? Às vezes a arbitragem erra, mas, assim, isso tem que cada vez mais a gente tem que tentar eliminar do esporte, né? Porque às vezes os erros são grotescos, como foi a última vez do Eduardo Corrêa no New York Pro, que aquele árabe ganhou dele em off-season. Esqueci o nome dele, Ashkabani, né? Ashkanani, eu fui lá nesse New York Pro acompanhar o Eduardo Corrêa e eu encontrei o Ashkanani no Cheesecake Factory, na quinta-feira antes do campeonato. Eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Tá comendo salada Caesar? Que não é possível, nem isso pode, né? E ele entrou lá em off e venceu do Eduardo Corrêa, que estava numa condição, assim, tremenda, com físico muito superior. E o Ashkabani estava grande, sim, mas não com a qualidade suficiente para nem chegar perto do Corrêa. Infelizmente. Então não pode ter 2 pesos, 2 medidas. A minha briga sempre é essa. Todas, inclusive, né? CBMF e CREF. Se eu pago CREF, todo mundo que dá aula tem que pagar. Ou então libera, ninguém paga. Se o Rodolfo Pérez paga CRN, a Pugliese tem que pagar também. Ou então libera.
não pode ser uma regra para um e outra para outrem. Assim, eu tenho acompanhado pouco essa questão, mas parece que está tendo uma guerra de informações um pouco bem desencontradas aí, né? Com informações não tão verdadeiras muitas vezes, né? Em relação a isso, cara. A língua portuguesa que permite brechas na lei e interpretações diferentes. Quem poderia fazer o curso é só a IFBB Brasil, para formar técnicos, para treinar atletas profissionais da IFBB Elite Pro. Ponto final. Isso. A lei fala isso. E aí eles ficam rodeando nisso. Porque o que me parece, também não sei se eu posso entrar muito nisso, porque tá limitado o que eu sei a respeito disso, mas vai depender muito do juiz permitir isso, de juízes permitirem isso ou não, né? Porque vai acabando para a justiça e tudo mais, não vai ser algo garantido, pelo que eu tô vendo, mas enfim. Mas eu queria te perguntar, você tem visto o Tyler Mannion fazer os feedbacks e falar, o cara ficou em primeiro por isso, por isso, por isso? Você tem assistido isso? Tenho. O que você ele tá não achando? Sabe onde ele tá, o Tyler, né? Ele não sabe onde ele tá. Por quê? Onde já se viu o juiz ficar dando explicação da arbitragem? Porque tem alguma coisa errada, né? Mas não é bom para o público entender? Acho que o público tem que fazer cursos de arbitragem para desenvolver discernimento, para ter a própria opinião. Porque se o cara tem a própria opinião e ela é errada, não é a explicação do juiz que vai convencê-lo. Mais uma vez, educação, né? Não, tudo bem. Nessa aqui eu discordo um pouco de você. Eu sei que a gente pode discordar, a gente não tem problema nenhum. Fica à vontade, claro. Porque o que eu vejo, Fernando, é que quando ele fala... primeiro, o que eu vejo do Tyler precisa mudar o julgamento. É monótono, os shows estão muito grandes, tem uma grande reclamação do público em relação a isso. Agora lançaram uma categoria nova que é importante aí para fomentar o esporte, para que se cresça, mas o público reclamou muito. Porque menos músculo e menos definição. Isso. Não é? Separa, Miguel, separa. Tira o Men's Physique e as biquínis, a Fitness Model da competição. Separa. É fácil, faz as duas competições. Deixa os freak de um lado e os chicken do outro.